nossa cobertura espiritual, né, aqui em Portugal. É o pastor que tem ministrado, cuidado das nossas vidas, da regional, Portugal. E para nós é maravilhoso tê-lo aqui conosco. Ele não pôde estar na época da inauguração, teve um compromisso. Então, para nós aqui, ser abençoado pela sua vida, é maravilhoso. Seja bem-vindo. Amém? Somos uma única família. Obrigado, viu, por estar aqui. Fique à vontade, pastorzão. Que alegria poder estar com vocês aqui. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. A gente estava ali assentado assistindo o teatro, e aí nós comentamos, eu e a Kate, e os pedreiros, do jeito que eles estavam batendo, eles iam ter que refazer tudo de novo. Preocupado em fazer tudo em um mês e até fazer tudo em uma semana. Mas antes de pregar, eu gostaria de fazer uma oração. Você pode ficar de pé? Um ano já deu para perceber que o aprisco aqui ficou pequeno, né? Amém. Principalmente aqui o aprisco aqui das ovelhinhas aqui atrás, né? A quantidade de ovelhinha que tinha aqui. Ali atrás, não sei se você já visitou essa sala aqui, é muito pequenininha. Então, você tem uma missão a partir de agora de começar a orar, se você ainda não o faz, orar, contribuir, servir e ajudar o pastor a encontrar um novo espaço para a igreja. Oramos para que o aniversário de 2 anos não seja mais aqui. Amém. Em nome de Jesus, viu? Porque a Lagoinha Armação de Pena merece um lugar maior, um lugar mais confortável para todos os irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, muito obrigado porque nós podemos estar juntos para sermos ministrados pelo Senhor. Que alegria poder olhar cada rosto dessa parte da nossa família que a gente ainda não conhecia. Obrigado, ó Deus, pela Lagoinha Armação de Pera. Amém. Como já foi dito aqui hoje, Senhor, essa igreja é resultado, é fruto das tuas promessas. Amém. Não só promessa do Senhor para a vida de cada um que aqui está, mas promessa para esta cidade, para um povo que o Senhor tem nesta região. Há tantas ovelhas do Senhor que estão por aí espalhadas, que ainda nem sabem que o Senhor as ama e que elas devem fazer parte do teu rebanho. E o Senhor, com todo cuidado e carinho, tem plantado a Lagoinha Armação de Pera aqui, através da vida do pastor Jefferson, a pastora Sanz e toda a equipe que serve com eles, Pai. Amém. Muito obrigado por essa família, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós somos felizes e gratos ao Senhor, mas nós pedimos ao Senhor, nos conceda, Senhor, um novo espaço. Amém. Para a Lagoinha Armação de Pera, um lugar mais confortável, com mais possibilidades de crescimento. Amém. Para que as nossas crianças, adolescentes, jovens, os casais, todas as famílias, ó Deus, possam ser acolhidos de uma maneira ainda melhor, para que todo o rebanho que o Senhor tem para a Lagoinha Armação de Pera venha congregar neste lugar, conosco, com esta família, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós não abrimos mão de nenhuma das ovelhas que o Senhor tem para o aprisco Lagoinha Armação de Pera, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Senhor, mais uma vez por meio da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa avivar a Tua Palavra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto você se assenta, diga para alguém que está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Quando este culto terminar, o seu cálice irá transbordar. Amém? Deixa eu só perguntar, eu posso me movimentar aqui, porque eu estou vendo que tem um telefone aqui, pega tudo aqui, né? Ok. Eu quero falar com você hoje sobre o sim permanente de Deus. Todos nós, ninguém gosta de ouvir um não, mas o não é importante e é necessário. Ninguém gosta de ouvir um não, né? Seja em que área for da vida. Quando você vai procurar um emprego, você quer ouvir um sim, você não quer ouvir um não. Quando você vai pedir alguém namoro, né? Eu quando fui pedir a Kate namoro, eu me lembro que naquela época, esse ano, mês de novembro, nós vamos fazer 30 anos de casados. E nós fizemos em junho 33 anos de namoro, né? Eu comecei a namorar Kate, nós não aprovamos namoro de adolescentes, tá, irmãos? Mas naquela época eu não era crente,
Então, os nossos filhos, por exemplo, nunca namoraram. O Igor já vai fazer 27, a Ana vai fazer 21, né? E a gente não está criando, eles não têm o chamado do celibato, mas eles estão esperando, né, o tempo de Deus. E a Esther tem 16. Nunca namoraram porque a gente entende que a pessoa, para assumir o namoro, só pode ser com um propósito de casamento. Então, tem uma série de coisas para se preparar aí. Mas naquela época eu não pensava assim. Eu não era crente, eu era um cara do mundo. Então eu fui pedir a Kate para namorar. A gente estudava junto, né? E eu mandei um telegrama para ela. Alguns aqui nem sabem o que é um telegrama, nem sabem. Essa palavra nem existe no seu vocabulário, mas quem é da minha idade para cima já sabe o que é um telegrama, né? Que era uma espécie de WhatsApp, de outra maneira, de outra forma, que era muito caro para você mandar. Eu mandei um telegrama para a Kate, eu tinha 18 anos, ela tinha 15 para 16, pedi para a Kate para namorar. E aí, no dia seguinte, na escola, eu todo empolgado para namorar. Ela vai trazer o sim, né? Ela vai trazer o sim. Eu quero, né? Eu gastei quase metade do meu salário para mandar um telegrama para ela, que era muito caro, né? Eu falei, não é possível. A menina vai ver que eu sou diferenciado, né? Mandei um telegrama para ela e tal. E aí, quando eu chego, e aí, Kate, você não tem nenhuma resposta para ela? Ela falou, Jean, que tipo de menina você está achando que eu sou? Você está querendo namorar comigo, namorando com outra menina? Eu falei, então tudo bem, eu resolvo esse problema hoje, né? Ela disse não, porque eu já namorava com outra menina. Então você entende o perfil que eu era, né? Eu pedi ela para namorar, namorando com outra menina. Então, rapazes, não façam isso, porque não vai dar em bom lugar, viu? Mas graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida depois de ter aceitado Jesus, foi ter terminado com a outra menina para casar com a Kate. E esse ano, se Deus quiser, a gente faz 30 anos de casados, né? E Deus tem feito coisas lindas na nossa vida. Mas ninguém quer receber um não. Todo mundo quer receber um sim. Mas os não são importantes. Eles são necessários em muitas situações. Mas, inclusive, o próprio Deus, Ele tem que dizer não para nós em alguns momentos, né? Quando você pensa, por exemplo, desde a criação do ser humano, Deus não disse apenas sim para o ser humano. Deus disse não. O Éden começou com um não também. Vários sims, mas um não. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal era o não de Deus para o ser humano, não é? O não é importante. Mas existe um sim de Deus para a nossa vida que é permanente. E esse sim que é permanente, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Inclusive, para a gente conseguir entender os nãos de Deus. Inclusive, para a gente poder amadurecer quando Deus precisar dizer não para nós, ou quando a vida nos der alguns nãos, ou quando situações nos derem alguns nãos. Porque eu não sei se você ensina isso para os seus filhos, você que é casado e já tem filhos, ou você que é casado e ainda não tem filhos, vai precisar ensinar aos seus filhos que a vida não é apenas sim. Mas se eu entender o sim permanente de Deus, eu vou conseguir viver uma vida suave, uma vida leve, uma vida próspera e uma vida bem-sucedida. O texto que eu quero partilhar com vocês está em 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Enquanto você abre em 2 aos Coríntios, capítulo 1, eu quero contextualizar para você. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mas o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele está se explicando para a igreja de Corinto, porque eles começaram a colocar em xeque o que Paulo, a credibilidade daquilo que Paulo anunciava, porque eles achavam que o simples facto de Paulo não ter ido ter com eles no momento em que ele disse que iria, porque alguns estudiosos acham que Paulo escreveu essa carta em Éfeso, outros na região de Troade, ele estava na região da Macedônia, dizendo que ia ter com eles na região de Corinto, mas por algum motivo Paulo não foi, e eles começaram então a colocar em xeque até a idoneidade de Paulo de alguma maneira, e Paulo então vai se defender em cima dessa questão que eles trazem, desse questionamento que eles fizeram. E aqui eu quero ler, só a título de contextualização, a partir do verso 15, o texto vai dizer assim:
com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Eu queria passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente um sim e um sim e um não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: gente, eu não falo uma coisa numa hora e falo outra coisa noutra hora. O que eu falo com vocês, eu procuro cumprir. Mas não é porque eu não consegui passar aí, porque eu me atrasei, né? Imagina, eu não sei se Paulo dissesse, no dia 5 eu vou estar aí com vocês, e ele não foi. A verdade é que o ser humano, quando ele cresce em ambientes de famílias disfuncionais, aonde promessas não são cumpridas, né? Aonde as palavras não têm credibilidade, o ser humano tende a julgar todas as pessoas na mesma régua. Então o ser humano começa a pensar que, por causa de um descumprimento de uma coisa ou outra, você pode colocar em xeque tudo de bom que foi feito. Muitas vezes nós temos esse defeito, o ser humano em geral. Isso não tem a ver com brasileiro, ou português, ou africano, com homem ou mulher, ou solteiro ou casado, rico ou pobre. Isso tem a ver com o ser humano, porque o pecado, ele manchou, corrompeu o nosso caráter, e nós temos a tendência de deitar fora tudo de bom que alguém fez para nós, por causa de uma coisa ruim que acontece, né? Quantos casamentos acabam? Imagina, anos e anos de dedicação do marido com a esposa, da esposa com o marido, por causa de uma situação que aconteceu, né? E as pessoas acabam jogando fora amizades, relacionamentos, etc. Então, o povo de Corinto estava questionando Paulo por causa da demora dele em ir ter com eles em Corinto. E Paulo está dizendo, gente, eu sempre tive com vocês uma palavra clara, uma palavra honesta, uma palavra sincera. Eu nunca tive uma palavra que de manhã eu dizia sim, à tarde eu dizia não. Eu sempre fui sincero e honesto com vocês. E aí, no versículo 19 em diante, começa então a nossa compreensão daquilo que eu estou traduzindo como sim permanente de Deus. Paulo diz assim, no verso 19: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Ao contrário, nele sempre houve o sim. Irmãos, o povo de Corinto, eles estavam colocando em xeque, em questionamento, até o evangelho que Paulo pregou para eles. Paulo está dizendo, gente, só porque eu demorei a ir a Corinto, vocês estão achando que aquilo que eu preguei, aquilo que eu anunciei, não deve receber credibilidade? Porque o Cristo que eu preguei, e não só eu, Silvano pregou, Timóteo pregou, o Cristo que foi anunciado entre vocês, ele não é sim e não. O Cristo que nós anunciamos, ele é alguém em quem houve sempre o sim. Ele está dizendo, Jesus, ele é o sim permanente de Deus. Então vocês não têm que, de alguma maneira, anular o sim de Deus em Jesus, porque eu, Paulo, não cumpri ou me atrasei num programa, numa agenda com vocês. Vocês não podem questionar aqui o Cristo que eu sirvo por causa de um atraso numa agenda. Irmãos, nós vivemos
numa sociedade em que as pessoas elas podem questionar, dar ou não credibilidade àquilo que nós pregamos por causa do estilo de vida que nós praticamos, das decisões que nós tomamos, do nosso comportamento, da maneira como nós cumprimos. Elas podem questionar. A igreja de Corinto questionou Paulo, mas Paulo está dizendo: não olhe para o não cumprimento da minha agenda, olhe para o Cristo. É como se eles colocassem toda a expectativa deles em Paulo. E Paulo está dizendo assim: não coloquem a expectativa de vocês em mim, mas olhem para Jesus, que é o sim permanente de Deus. Nele, em Jesus, houve sempre o sim. Paulo está dizendo: a expectativa de vocês, porque, irmãos, sim e não é resposta para quem tem expectativas de uma resposta. Agora, todo ser humano tem expectativa de ouvir um sim. Quando eu falo sim, irmãos, eu não estou falando da frase, da palavra sim. O sim significa o que? Basicamente, significa concordância. Pastor, eu posso cantar no culto hoje? Sim, eu concordo, você pode cantar no culto. Pastor, nós podemos fazer tal coisa? Pai, eu posso sair com os meus amigos? Sim. O sim significa concordância. O não é o contrário da concordância, correto? Quando o ser humano busca uma aprovação, o ser humano está buscando um sim no intuito de ter uma concordância de quem está à sua volta e, acima de tudo, uma concordância de Deus. Em outras palavras, o ser humano está querendo ser aceito. O sim, escute isso, o sim sinaliza aceitação. Faz sentido isso para você? O sim sinaliza aceitação. Corinto está questionando, a igreja de Corinto está questionando Paulo. É como se Paulo atrasar para encontrar com eles, é como se Paulo não os aceitasse. Paulo não se importou conosco? Você não se importou conosco, Paulo. Você não veio, você não ligou, você não avisou que você ia atrasar, você não se importou conosco. Portanto, nós não somos aceitos por vocês. E Paulo está dizendo: não é bem assim. O Cristo que eu anunciei no meio de vocês já está declarado que vocês foram aceitos. Vocês são aceitos. E é por isso que eu disse no início: se você entender o sim permanente de Deus, você vai ter maturidade para entender os nãos, e porque você vai saber quem você é em Cristo. Tem muita gente entrando em crise de identidade, porque não sabe que Deus em Jesus já deu sim para ele. Irmãos, as pessoas aí fora, elas têm crise de identidade. Um nasce homem e acha que é mulher, um nasce gente e acha que é um cachorro, que é um gato, porque as pessoas, elas estão em crise de aceitação. Então elas querem um sim de alguém. Não teve o sim do pai, não teve o sim da mãe, não teve o sim da sociedade, entram em crise. Mas quando você entende que em Cristo, é o que o Paulo está dizendo, em Cristo nós temos o sim permanente de Deus, ele está dizendo: nele sempre houve o sim. Então o sim de Deus para mim e para você está em Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se você quer viver uma vida próspera, abençoada, pega tudo que você está fazendo na sua vida e aplica, submete a Cristo Jesus. Aí você vai ter o aval de Deus. Tudo que você quiser fazer na sua vida, seu casamento, eu quero me casar, aplica esse relacionamento que você tem em Cristo. O padrão é Cristo, o sim de Deus é Cristo. E Paulo vai continuar dizendo no versículo 21, ele diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Paulo está dizendo: igreja de Corinto, tudo que Deus prometeu para vocês está autorizado em Jesus. E nós dizemos o amém. O amém é eu concordo. O
amém, eu concordo. Deus tem razão, em outras palavras. Quando você diz amém, você está dizendo, Deus, o Senhor tem razão. Paulo está dizendo, em Jesus, igreja de Corinto, vocês têm o sim de todas as promessas. Nós ouvimos a irmã narrando aqui a história da igreja, e ela disse, essa igreja é fruto de promessa. Mas não é fruto de promessa de Deus para a igreja da Lagoinha Global, ou fruto da promessa de Deus para a igreja da Lagoinha em Portimão, ou é fruto da promessa de Deus na vida do pastor Jefferson, da pastora Santos, ou na vida de qualquer pessoa que está aqui. A igreja de Armação de Pera é fruto da promessa de Deus em Jesus. Amém. Antes de eu e você existirmos nesse lugar, seja você brasileiro, seja você um cidadão nacional, antes de nós existirmos nesse lugar, Deus já tinha dito sim para esta cidade em Jesus. Deus já tinha dito sim para todas as promessas. Eu sonho em casar, eu sonho em ter uma família, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo. Pega tudo isso que você sonha, aplica em Jesus. Aí você vai saber se você tem o sim de Deus ou não tem o sim de Deus naquilo que você sonha, naquilo que você espera. Paulo está dizendo, nele nós temos o sim de todas as promessas. Irmãos, todas as promessas significa todas as promessas. Não está dizendo algumas ou muitas, está dizendo todas. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é a tradução, por isso que a Bíblia fala que ele é o verbo encarnado. É verdade que sim, não é um verbo, né? Mas quando a Bíblia foi traduzida para o português como verbo, é a palavra logos. Então Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus. Então Paulo está dizendo, então Paulo traduziu para Corinto que Deus disse sim para o ser humano. Quando o anjo foi anunciar para José, agora não lembro se foi para José ou para Maria, que ele falou que não vou lembrar a frase exata que está lá, mas que haveria paz entre os homens ao nascer o Salvador. Ou foi para outra pessoa que Deus disse, que o anjo disse, eu não me lembro agora, irmãos, me perdoem. Mas o anjo disse assim, que haverá paz aos homens de boa vontade. Quando Jesus nasce na terra, era Deus dizendo para a humanidade assim, sim, eu aceito vocês. Sim, eu prometo através de Jesus. Paulo está dizendo, são todas as promessas. Irmãos, nós não vamos ler todas as promessas aqui, porque são centenas de promessas. Mas já eu vou citar pelo menos 3 promessas aqui. Mas você pode pegar isso que eu estou falando aqui e aplicar em qualquer área da sua vida. Jesus, você não precisa ter dúvida se você vai ser bem sucedido ou não. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me prosperar? É tão simples quanto isso. Pega o que você pensa da sua vida, aplica em Cristo. Se encaixar, você vai ter o sim. Se não encaixar, você não vai ter o sim. Paulo está dizendo ainda mais no versículo 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Paulo está dizendo que esse Deus, que Deus deu essas promessas, esse Deus nos ungiu para alcançar essas promessas. O que significa unção na Bíblia? Unção é autoridade. Unção, em outras palavras, é autorização para agir, para falar em nome de.
quando você unge alguém, aos olhos da Bíblia, aquela pessoa que foi ungida, ela está recebendo autorização para. Paulo está dizendo à igreja de Corinto assim, lembra que eles estão reclamando, porque Paulo demorou para ir ter com eles. Falou, gente, para com isso, vocês estão colocando a expectativa em mim, coloca a expectativa em Jesus, porque foi Jesus que recebeu o sim. O que Paulo está falando é mais ou menos o que João Batista falou com outras palavras. João, você é o Messias que temos que esperar? Não, eu não sou. O amigo do noivo, eu sou amigo do noivo, o noivo é quem vai receber a noiva. Eu não tenho condição nem de carregar as sandálias dele. Por isso é necessário que eu diminua para que ele cresça. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa em outras palavras. Paulo está dizendo assim, gente, parem de olhar para mim. É verdade que em outro momento Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, reforçando aqui, igreja de Corinto, a sua expectativa, a expectativa de ser aprovado, de ser reconhecido, de ser aceito, não tem que estar em mim. A sua expectativa, meu irmão, minha irmã, de ser aceito, de ser aprovado, não tem que estar na sociedade, não tem que estar na pessoa que está do seu lado, tem que estar em Jesus. Porque nós nunca vamos satisfazer as expectativas dos outros. Um ser humano não tem condições de satisfazer completamente as expectativas do outro. Por mais que eu esteja casado com a Kate há 30 anos, eu nunca vou conseguir corresponder com tudo que a Kate espera, ou com tudo que ela deseja. É claro que eu posso me esforçar, o marido se esforça, sim ou não, marido? O marido se esforça bastante para poder deixar a esposa feliz, para fazer o melhor para ela, se esforça. Pelo menos eu acredito que se é crente deve se esforçar, mas não vai suprir. Olha, tem solteiro que casa achando que ele casa para ser feliz. Meu filho, se você não for feliz solteiro, não é porque você vai casar que você vai ser feliz. Você só vai ser feliz casado se você for um feliz solteiro, porque a sua felicidade não está no outro. Irmãos, pensa comigo. Se eu morrer hoje, você acha que a vida da Kate vai acabar? Não vai. Ela vai ficar com o apartamento quitado, com o carro quitado, e vai ficar linda. Entendeu? Ela depende de mim para ser feliz? Não. Aliás, se eu morrer, eu vou dar mais lucro para ela do que ela está viva. Não, se ela morrer também, eu também vou ficar no lucro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós colocamos a expectativa no outro, mas nós temos que colocar a expectativa em Jesus, porque Deus não prometeu assim, Kate, você vai ser feliz porque eu te dei um marido. Fulano, você vai ser feliz porque você nasceu na família tal. Fulano, você vai ser feliz porque você vai morar em tal lugar. Irmãos, eu presumo que a grande maioria aqui é de imigrantes, né? E de brasileiros. Quantas pessoas imaturas, porque para mim só pode ser imaturo, ou uma pessoa iludida, que acha que porque saiu de um país e mudou de país, a vida dele vai melhorar. A sua vida não vai melhorar porque você mudou de cidade, de país, de emprego, de casamento, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. A sua vida só vai melhorar se você entender que é em Jesus que você tem o sim. É porque é em Jesus que as promessas foram determinadas. E a igreja tem que dizer isso para as pessoas, porque tem muita gente que acha que ela vai ser feliz se ela ganhar mais, se ela tiver um carro tal, se ela... Olha, eu vou ser feliz se eu tiver a minha residência. Aí o cara chega em Portugal, para quem é estrangeiro, ele não tem residência, está tentando um agendamento na AIMA, então ele fala, quando eu conseguir ter a minha residência eu vou ser feliz. Aí ele tira a residência dele e vê que não muda muita coisa. Aí ele fala assim, eu vou ser feliz se eu tiver a minha cidadania. Aí o cara tira a cidadania e vê que não muda para melhor, não muda tanto assim, porque agora ele está no olho das finanças e agora, meu filho, ele vai ter que se lascar para pagar imposto, porque agora você é um cidadão e você vai ter que responder
dentro daquilo que o governo, senão você está lascado. Aí o ser humano fica nesse ciclo vicioso de buscar ser feliz, de buscar aprovação, de buscar cumprimento de sonho, projeto, aqui ou ali ou acolá, nessa pessoa, naquela pessoa, e aí ela vai perdendo o tempo da vida dela, se frustrando, depois bota na conta de Deus. Igual os coríntios estavam fazendo aqui, colocando em xeque até o evangelho que Paulo estava a pregar. E Paulo está dizendo assim: não, é Jesus, é Ele que tem o sim, é nele que nós vamos alcançar todas as promessas. Agora, o Deus que deu todas as promessas em Jesus, Ele nos ungiu para isso. Amém. Porque entenda, ouça isso, o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes. Eu vou lhe dizer, não são os 8 bilhões de habitantes que têm autorização para receber as promessas de Deus em Cristo Jesus. Só quem é ungido por Deus tem autorização para receber as promessas de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou falando de um óleo necessariamente. Não estou falando que você tem que ir lá e o pastor derramar óleo na sua cabeça. Não é esse tipo de unção. A unção é quem se submete a Cristo. É quem recebeu o endosso de Jesus. Porque Jesus falou assim: ó, eu estou entregando para vocês a chave da minha igreja. Não é a chave da porta aqui não, é a chave do reino de Deus na terra. A chave para a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí você fala assim: tá, eu sou ungido, mas você fica se submetendo a Satanás? Você fica se submetendo ao jugo de Satanás? Quando você se permite ser manipulado pelo diabo? Ontem eu estava o dia inteiro lá na igreja por um evento dos adolescentes que nós tivemos lá. E eu estava aspirando a entrada da igreja enquanto o restante da equipe estava fazendo outras coisas. E chega uma senhora perguntando assim: quais horários que tem culto aqui? E eu disse para ela, e aí ela falou assim: tem algum pastor que possa fazer uma oração por ele? Eu falei: eu posso, eu sou pastor aqui na igreja. Só que a oração pelo quê? Ela disse assim, ela começou a chorar dizendo: tem muitas vozes falando na minha cabeça. Eu falei: falando do quê, minha senhora? Ela disse: para eu tirar minha própria vida. Aí eu levei ela para uma sala, chamei uma irmã, e nós fomos aconselhá-la e orar por ela. E aí ela não conseguia falar do porquê que ela estava daquele jeito, ela não conseguia. E eu disse para ela: eu vou fazer algumas perguntas para você, para te ajudar a falar. E ficamos ali em torno de 15 minutos falando, perguntando, para tentar entender o cenário, o que ela estava vivendo. Porque eu disse para ela assim: irmã, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo natural. A Bíblia diz que as coisas que se veem foram criadas pelas coisas que não se veem. Ou seja, irmã, anjos ou demônios só atuam com autorização. Quem dá autorização é o ser humano. Provérbios 26:2 diz que não há maldição sem causa. Ou seja, se você não deu autorização, a maldição não chega. Podem fazer macumba para você todo dia, mas se você não deu brecha, não vai alcançar, não vai chegar. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a igreja de Jesus é ungida, tem autoridade para falar no nome do Senhor. Lembra em Atos capítulo 19, quando os filhos de Seba, os 7 filhos de Seba, eles eram exorcistas ambulantes. Eles viram Paulo expulsando o demônio de um cara, e aí eles encontraram com outro endemoniado e disseram assim: em nome de Jesus que Paulo prega, nós dizemos: saia desse homem. Está escrito na Bíblia, Atos 19, depois você confere. Os demônios disseram para eles assim: nós conhecemos Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vocês, quem são? Irmãos, a Bíblia diz que o endemoniado pulou neles, bateu no 7 e eles fugiram pelados e envergonhados. Porque eles não tinham legitimidade no mundo espiritual. Porque eles não eram ungidos no nome de Jesus. Eles tentaram usar o nome de Jesus, mas não tinha legitimidade. Porque só tem legitimidade quem é ungido por Deus. E é ungido por Deus aquele que tem o ungido habitando dentro dele. É ungido por Deus aquele que se submete ao ungido de Deus. Escute, o nome Jesus Cristo, traduzido, significa o Salvador
ungido, o Salvador escolhido. Yeshua HaMashiach, em hebraico, significa exatamente isso. O Salvador escolhido, ungido. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: em Cristo nós temos todas as promessas, mas Deus nos ungiu para receber essas promessas. E não apenas nos ungiu, ele segue dizendo no versículo 22, que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Senhor não apenas nos ungiu, mas Ele nos selou com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de garantia de Deus. Quando os demônios olham para um servo do Senhor, que é guiado pelo Espírito Santo, eles falam assim: não dá para mexer aqui. Está aqui o selo. Ele é ungido e ele é selado. Se você for no contador de energia dessa igreja aqui agora, você vai encontrar ali uma etiqueta, um arame com um selo, um rótulo. Você não pode quebrar aquilo, porque se você quebrar aquilo, isso configura crime. Por quê? Porque a empresa diz assim: aqui só pode mexer quem tem autorização. E nós colocamos esse selo aqui. O texto está dizendo que o Espírito Santo, ele é o selo de Deus na nossa vida. Quando os demônios olham para alguém que é ungido por Deus e tem o selo do Espírito Santo, os demônios falam assim: não dá para mexer. Não dá, porque olha o selo aqui. Esse cara é crente. Ele não apenas fala como crente, mas ele anda como crente, ele age como crente, ele vive como um ungido de Deus. Em Tiago 4, 7, 6, 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que tem muito crente que tem que receber não de Deus? Porque o cara não se submete ao sim permanente de Deus. E aí ele, entre aspas e com todas as aspas, ele invalida a unção que ele recebeu. Ele invalida o selo que ele recebeu. Saul foi ungido por Deus, mas invalidou por causa da desobediência. Ele ouviu de Samuel que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E ele perdeu a unção do Espírito Santo e ficava atormentado pelos demônios. Aí um outro ungido, que era Davi, tinha que chegar, tocar harpa para expulsar os demônios da vida dele. Tem muito crente que, entre aspas, invalida a unção e o selo na vida dele, porque ele não entendeu ainda o sim permanente de Deus. Paulo está dizendo: nós temos o sim de Deus em todas as promessas. E rapidamente eu quero citar uma ou duas ou três promessas, se for possível pelo tempo. Romanos 8:37, escute isso. Isso é promessa. Já está declarado que vai ser assim. E se você não está vivendo isso que eu vou ler aqui agora, é porque você ainda não entendeu o sim permanente de Deus. Romanos 8:37 ao 39 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Escute, a Bíblia não está dizendo que nós somos vencedores. A Bíblia está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É você, imagina, um dos maiores lutadores de boxe do mundo foi o Mike Tyson. Ele tem a cara dele é toda deformada, de tanta porrada que ele levou. É como se o Mike Tyson, ser mais do que vencedor, é como se o Mike Tyson chegasse com o cinturão e o prêmio que ele ganhou de 10 milhões de dólares, depois de tomar tanta porrada, mas ele ganhou a luta no 10º round, apanhou muito para ganhar aquele prêmio. Ele chegar para você e dizer assim: toma, o prêmio é seu, o cinturão é seu. Não, Mike Tyson, mas você que merece, mas eu quero te entregar. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Amém. Jesus apanhou no meu lugar, no seu lugar.
Jesus morreu por nós, para que nós sejamos mais do que vencedores. Já está dito, ponto, parágrafo. É o sim de Deus. Se você não está vivendo como mais que um vencedor, se você tem vivido uma vida derrotada, irmão, e vida derrotada, não estou falando aqui mais do que vencedor, que você vai ter que ter sempre dinheiro na conta bancária, que você nunca vai ter um problema de saúde. Eu não estou dizendo isso. Você pode ser mais que vencedor devendo o seu cartão de crédito, mas você vai trabalhar para melhorar isso, né? Você pode ser mais que vencedor tendo problema de saúde. Eu não tenho vesícula, e eu sou mais que vencedor sem vesícula. Eu tenho que tomar um comprimido a cada refeição por causa da vesícula que eu não tenho mais. Toda refeição que eu faço, se eu quero manter a minha vida, prolongar a minha vida, porque quem tira a vesícula, não sei se você sabe disso, você encurta a sua vida. Então, como eu quero envelhecer do lado da minha esposa, eu tomo a cada refeição um comprimido que vai fazer o papel da vesícula, vai me ajudar. Então, mas eu sou mais do que vencedor, mesmo sem vesícula. É possível ser mais que vencedor sem vesícula, sem rim, sem braço, sem perna, solteiro, viúvo, divorciado. É possível ser mais que vencedor com dinheiro na conta, sem dinheiro na conta? É totalmente possível, porque a promessa de Deus não está nessas coisas, está em Jesus Cristo, no sim de Deus, que é o sim permanente de Deus. Esse sim não muda, irmãos. Já está dito, está registrado em cartório, em notário. Então ele está dizendo, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você não deve entrar em crise pensando assim, será que Deus me ama? Eu acho que Ele não me ama mais porque eu fiz coisa errada. Só para concluir a história da mulher de ontem, no final das contas, por que as vozes estavam mandando ela tirar a vida dela? Porque as vozes estavam a culpando, porque ela tinha cometido um aborto e ela tinha tido relacionamento com um homem casado. E aí eu precisei trazer a Bíblia para ela e mostrar para ela, em outras palavras, o que a Bíblia diz. Romanos 8 vai dizer no verso 1 que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o sim de Deus. Eu sou pecador, eu culpei. Ok, mas você está em Jesus? Então não tem mais condenação para você. Agora, quando é que vai ter condenação para mim? Se eu continuar no pecado. Porque a Bíblia diz também outra promessa: aqueles que estão em Cristo Jesus, ou aquele que está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está diante de alguém que abandonou a esposa com um bebê de 29 dias de idade. Quando tínhamos 3 anos de casado, eu abandonei a Kate com um bebê, que é esse rapaz bonito aqui. Ele tinha 29 dias de idade. Ele não era tão bonito naquela época, mas ficou lindo. Nasceu de 7 meses, prematuro. Eu não sabia se o médico entregou a placenta e jogou o bebê fora. Mas olha o que Deus faz, né? É possível ser mais do que vencedor e viver as promessas de Deus no seu casamento? Eu te digo que sim. Nos últimos 25 anos, nós estamos vivendo a promessa de Deus para o casamento. Nós entendemos que nós temos o sim de Deus para o nosso casamento. Ponto, parágrafo. Ainda que o diabo diga, mas você fez isso, mas você fez aquilo, nós temos o sim permanente de Deus. Amém. Eu entendi o recado, vou ficar de pé. Eu quero ler só mais uma promessa. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escute isso, isso é uma promessa.
Deus já disse sim. Todo aquele que confessar os seus pecados, todo aquele que em Deus se refugiar dos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenda isso. Essa é uma promessa que está dizendo: todos nós somos pecadores, irmãos, mas existem pecadores que não se arrependem dos seus pecados, mas há pecadores que se arrependem, e para esses que se arrependem, Deus já disse um sim permanente em Jesus. Toda vez que um pecador se arrepende, Deus diz sim para ele: pode vir, meu filho, eu vou te perdoar, eu vou te purificar de toda a injustiça que você praticou. Sim, eu te aceito. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui hoje que estavam sofrendo o sentimento de culpa, acusação do diabo, porque você cometeu esse ou aquele pecado. Você acha que você não tem mais oportunidade de ser aceito por Deus? Porque acabamos de ler, está dizendo: sim, Deus te aceita. Você só precisa se arrepender e não viver mais pecando. Sim, Deus te perdoa. Sim, Deus te ama. E a maior prova disso é Jesus Cristo. Ele é o sim permanente de Deus. E o que você vai fazer diante desse sim? Qual que é a sua resposta diante desse sim? Eu não conheço a maioria das pessoas que está aqui, mas enquanto nós ouvimos um trecho de uma canção aqui, eu quero te encorajar. Nós já vamos terminar. Eu quero te encorajar a orar aí no seu lugar. Talvez você ache que o céu está de bronze para você. Eu já ouvi muito essa expressão: ah, pastor, Deus não está me ouvindo, acho que Deus não me ama mais, acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que as minhas orações não são respondidas. Então eu te digo o seguinte, meu irmão, minha irmã: aplica o sim de Deus na sua vida. Pega tudo isso que você está vivendo, isso que você acha que está travando a sua vida, o seu relacionamento com Deus, aplica em Jesus. Amém. Porque você já tem o sim de Deus. Amém. Em Cristo Jesus, permanentemente. Permanentemente significa de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, da meia-noite às 23h59, você tem o sim de Deus. Cada dia da sua vida. Se você viver 100 anos na terra, vão ser 100 anos ouvindo Deus dizendo: sim, meu filho, sim, meu filho, as minhas promessas em Cristo para você é sim. Apenas se submeta a Cristo. Apenas se submeta a Cristo. Enquanto cantamos, deixa Deus ministrar o seu coração. Abre o meu coração, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os teus lábios tenham brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já te Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, os nossos pensamentos. O Senhor sabe tudo aquilo que tem nos afligido. O Senhor sabe aquilo que tem roubado a esperança e tem frustrado o teu povo.
Então nós te pedimos, Senhor, apacenta o coração de cada ovelha do Senhor que aqui está. Firma os passos do teu povo, Senhor. Senhor, testifica, Espírito Santo, dentro de cada um de nós, que sim, o Senhor já decretou, Aleluia. antes do mundo ser criado, Amém. em Jesus Cristo, o Senhor estabeleceu eternamente o seu sim. Por isso nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu por meio do seu sangue. Pai, testifica isso no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, para que Satanás não encontre nenhuma legalidade para agir contra o teu povo, para aprisionar na acusação, no medo, na ansiedade, na depressão, na frustração, as tuas ovelhas, Senhor. Nós rejeitamos a Satanás, resistimos ao diabo e declaramos: vamos avançar, porque somos ungidos e selados para isso. Por isso, trevas recuem, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Igreja, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero pedir que você ore comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador e que sem Jesus Cristo eu jamais poderia ter esperança de viver uma nova vida. Pela fé, Senhor, eu abro meu coração e eu o convido: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve, Jesus, o meu nome no teu livro, para que eternamente eu habite contigo. Jesus, e eu também, que estava afastado dos teus caminhos, nesta hora eu volto, com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome. Amém. Olhe para mim. Antes de eu voltar a palavra para o pastor Jefferson, eu quero perguntar: há alguém aqui que porventura orou pela primeira vez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor e Salvador? Ou alguém que orou se reconciliando com Jesus hoje? Se há, nós queremos orar por você. Por isso, como igreja, nós queremos te abençoar. Eu quero perguntar: se é o seu caso, se você orou pela primeira vez ou se reconcilia com Jesus, sem constrangimento algum, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver, porque junto com a igreja nós queremos orar por você. Levante a mão apenas se você porventura orou pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você orou se reconciliando com o Senhor, porque nós queremos abençoar a sua vida e orar por você no nome de Jesus. Suponho que não haja ninguém, pelo menos não vejo daqui, mas se porventura essa oração falou para você, não saia daqui hoje sem receber uma oração. Fale com o pastor Jefferson, ele ou um dos pastores aqui, nós podemos orar por você. Amém? Pastor Jefferson. Obrigado, pastor. Glória a Deus por essa palavra. Pode se sentar. Amém? Palavra realmente de confronto, nos convidando, né? Fazer o caminho de volta, realmente está abrindo o nosso coração para aquilo que o Senhor realmente deseja realizar nas nossas vidas. Palavra sábia, de muito conhecimento. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado por essa palavra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter nesse momento uma consagração, pastor. Né? Como eu falei com o Senhor. Um casal, o Marcos e Carla, né, que vão estar recebendo essa consagração. Já são diáconos da casa do Senhor, porque eles fazem e refazem aqui, né? Estão à disposição sempre daquilo que é chamado para a necessidade da casa do Senhor. Então já são diáconos natos, mas precisam ser reconhecidos, né? Receber essa unção da parte de Deus. E eu gostaria de chamar o pastor Jean, pastora Kate, pastor Bruno, Paula, da igreja de Portimão, são os pastores da igreja de Portimão, vem aqui na frente.
Pastor Júnior, pastora, também venham para cá, por favor. Sânzia, os pastores de Lagos, para que a gente venha ter esse momento. Eu convido vocês a se colocarem em pé, amém? E glória a Deus pela vida de vocês, né, por essa disposição, coração lindo que vocês têm diante do Senhor. São líderes dos levitas, né, do louvor, aqui do Ministério de Louvor da casa da igreja de Maçã de Pera. E realmente, né, nós temos visto essa disposição, esse chamado na vida de vocês. Isso é muito visível. Amém, igreja? Amém. Então está aí a resposta, né? O reconhecimento de Deus em primeiro lugar e da igreja. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, viu? Eu só tenho que agradecer pela família de vocês. Sou muito feliz por caminharmos juntos, e eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas como família Lagoinha Maçã de Pera. Amém? Então é com muito prazer, muita honra que eu peço para o pastor Jean consagrar vocês ao diaconato. Amém? Os pastores vão impor as mãos sobre os pastores homens, os homens sobre o Marcos e as pastoras sobre a Carla. Quando os primeiros diáconos foram escolhidos, a orientação era para escolher pessoas idôneas, pessoas que sabiam, em outras palavras, cuidar das pessoas, servir as pessoas, né? Pessoas que tinham credibilidade. Então, nós temos a certeza que o Marcos e a Carla foram aprovados, né, no serviço, por isso estão aqui, né? E nós queremos reconhecer, ungir os irmãos. Enquanto eu oro, o pastor poderia ungí-los. Ali tem um óleo, pastor. Estenda suas mãos para cá e nós vamos ungir os irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida desses irmãos, o Marcos e a Carla. Ó Pai, eles estão aqui porque eles já são servos nesta casa. Eles não serão, eles já são. E nós, como igreja, nós, ó Deus, reconhecemos o trabalho das mãos deles. Nós reconhecemos, ó Deus, aquilo que eles têm feito no altar do Senhor. Ó Deus, eles têm derramado amor sobre a igreja do Senhor. Eles têm derramado zelo, cuidado na igreja do Senhor. Por isso, nós te louvamos, ó Deus, por esses irmãos preciosos que têm, ó Deus, demonstrado o quanto eles zelam pela tua casa, servindo no diaconato, Pai. Por isso, como igreja, nós concordamos em oração, pedindo ao Senhor que o Senhor aumente cada vez mais a autoridade, Senhor, sobre a vida deles, a unção, ó Deus, do renovo do Senhor, no corpo, na alma, no espírito, para que eles continuem com vigor, servindo a tua igreja, Pai, e gerando novos líderes, ó Deus, sendo padrão para os fiéis, como a tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos, sela os teus filhos com a tua bênção no serviço da obra, em nome de Jesus. Dê a eles, ó Pai, a discernimento, sabedoria, estratégias, ó Deus, para organizarem cada vez mais a tua casa, a igreja do Senhor, ó Deus, e formarem novos diáconos a partir deles, que eles possam, ó Deus, treinar para que o legado deles possa ser um legado, Deus, permanente e excelente, no nome de Jesus. Como igreja, nós os abençoamos, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, o coração, o serviço deles na casa do Senhor, como diáconos nesta congregação, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir pela vida deles. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem aqui só um minutinho. Queria chamar também a Dilson e Glass aqui na frente. Esse casal que faz parte dessa história, dessa igreja, eles não poderiam faltar. E nós queremos honrar a vida de vocês também.
pela vida de Adilson e Glas. É isso aí. É sim, vocês sabem disso. E também quero agradecer pela vida da minha família que está aqui, minha mãe. Mãe, está de pé? Fica de pé, mãe. Não é brincadeira. Ela está de pé, gente. Minha mãe que está ali, meu sobrinho do lado, a minha irmã, a minha outra sobrinha, Cibele, e mais os pequenininhos que estão ali, o casal gêmeos, né, que acabaram de nascer, né, glória a Deus pela vida de vocês. Eu amo vocês, viu? Amém. Então, acho que essa parte é mais de Sânsia, né? Quero agradecer pela vida de vocês. Vocês são bênçãos, né? Pastor Bruno, Pastor Paula, desde que eu cheguei lá na igreja, eu comentei com eles na porta uma vez, falei, nossa, esse casal é elétrico, vocês são super elétricos, né? A gente mal se conhecia, falei, esse casal aí é bênção. Foram ungidos logo depois, pastores. Amo demais a vida de vocês, os filhos são exemplos mesmo assim, nossa família maravilhosa, né? Pastora Fran, Pastor Júnior, misericórdia. Vou parar de falar, porque a gente chora, né? A gente ama, ela falou tão grande, tão próximo, né? E ela falou, pastor, estou tão emocionado. Eu falei, para, pastora, pelo amor de Deus. Mas eu choro com ela, né? Pela vida de vocês, né? Amém, meu irmão. Temos histórias juntas, né? Você faz parte de tudo isso que tem acontecido e a nossa vida e pela vida de vocês, pastores, que tem nos alimentado, nos abençoado, como eu disse, nossos mentores, né? Muito bom ter as reuniões com o pastor Jean, muito sábio. Então, para a gente é uma honra, né? Conhecer vocês também. Glória a Deus pela vida de vocês. Minha filha agora é contigo. Só agradecer muito ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Cada um tem uma semente nas nossas vidas de cuidado, de ensinamento. A vida do Adilson, da Glass, que nos receberam no GC de consolidação, aonde nós decidimos nos despojar de tudo aquilo que nós já conhecíamos para começar um novo ciclo. E eles foram fundamentais nesse início de Lagoinha para a gente. Então, louvamos a Deus pela vida de vocês. A gente quer honrar a vida de vocês por isso, por todo o cuidado, né? Vocês foram a porta de entrada da Lagoinha para a gente. Eu nunca agradeço a vida do pastor Bruno, da pastora Paula também, que nos acolheu. Me perdoe, porque assim foi tão... Eu não me toquei em relação a vocês estarem trazendo, mas vocês são muito especiais e a gente vai ficar devendo o quadro. Mas tem a rosa. Aos pastores Fran e Júlio, né? Que, meu Deus, nesse processo que eu enfrentei com meu esposo, né? Tinha dias que eu achava que eu não ia resistir. Muito obrigada por cada palavra, por cada oração. Amamos demais a vida de vocês, viu? Muito. E aos pastores Gênia e Kate, né? Me sinto filha. Né? Sempre estou ali sendo ministrada nas reuniões, eu sei que é com Jefferson, mas sempre estou ouvindo, né? E sendo abençoada, edificada, nossa casa, nossa família. Somos muito felizes por tê-los como nossos pastores. Vocês são bênção nas nossas vidas. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Não. Eu quero agradecer também, né, a minha esposa, estava fazendo a reunião com os líderes e estava agradecendo por esse tempo que eu passei, 1 ano e 2 meses. E ela, espera um pouquinho, a foto aí. Eu quero agradecer rapidinho porque vocês, juntamente com ela, né, seguraram na mão dela. Eu tive esse tempo fora, vinha para os cultos uma vez ou outra,
não estava sempre aqui, mas a cada líder, a cada voluntário, né, por pegar realmente nas mãos e estarem juntos em orações, em amor. Então eu sou grato demais pela vida de vocês também e pela sua vida, viu? Você tem sido forte, o Senhor tem dado graça, sabedoria, né? E o Senhor realmente tem nos sustentado com a sua boa mão. Obrigado por tudo. Te amo sempre. Mesmo pequenininha. Se ficar bom, todo mundo ficou. Eu gostaria de chamar rapidamente todos os voluntários